Você já teve aquela sensação de que não tem o controle da sua fazenda na palma da sua mão da forma que você precisava? Então hoje nós vamos discutir um pouco sobre como controlar os custos da sua fazenda. Em primeiro lugar de tudo, pessoal, nós precisamos de ter alguma forma de anotar isso de forma frequente, tá? O importante nem é aonde eu vou anotar, mas é anotar de forma frequente. O que isso quer dizer? Independente se você vai usar um caderno, ó, eu tenho um caderno do meu lado o tempo todo. Mas olha o tanto de computador que eu tenho, olha aqui, uma tela, duas telas, três telas aqui atrás de mim. A gente precisa saber qual que a gente se identifica mais para fazer as anotações diárias. Às vezes seu sistema é muito grande, você precisa ter isso num computador ou talvez até ter isso de uma forma mais automatizada ou outra pessoa te ajudando a inserir esses dados. Mas eu conheço muitas pequenas propriedades que trabalham com o caderno e tá tudo bem. Depois, no final do mês, que você vai tirar um tempo a mais ali, fazer umas contas a mais, que eu vou explicar nesse vídeo também, mas você precisa ter aonde anotar. Então, seja no caderno, seja no computador, seja em algum aplicativo, anotar é importante. E anotar é importante, seja se você for uma pessoa assim, que é fixado com número, que gosta de estar registrando coisas o tempo todo. Se você quiser fazer todos os dias, no final do dia você tira um tempo, anota todas as despesas que você teve naquele dia, receita que você teve naquele dia e coloca ele numa planilha ou coloca ele no seu caderno. Neto, não, comigo não funciona esse negócio de todo dia, eu não dou conta de fazer isso todo dia. Eu falo pra vocês, eu mesmo, Neto, não consigo fazer isso todo dia. O meu negócio é uma vez por semana. Uma vez por semana acho que funciona muito bem, porque ainda tem bastante informação na cabeça sobre essas despesas. Você tira ali uma sexta-feira, um sábado, senta, uma hora você consegue fechar isso daí, talvez até bem menos do que isso. Anota todas as suas despesas, todas as suas receitas com data, o nome, e nós vamos categorizar também. Já vou falar para você sobre categorização. Ah, mas não funciona toda semana, Neto. Como é que eu posso fazer, gente? Uma vez por quinzena, uma vez por mês, pode funcionar para você. Eu acho uma vez por mês pesado. Você precisa tirar um momento bom do seu dia para poder mexer com isso. Mas muitas fazendas que eu visito fazem e funciona bem. É interessante você guardar recibo, guardar comprovante, para você ter mais noção do que é aquela despesa específica. Mas o mais importante de tudo é, evita o complicado. Começa pelo simples. Ah, vai categorizar? Começa com 4 categorias, 5 categorias. Eu vou dar uns exemplos de categorias para vocês aqui hoje. Não precisa começar igual eu estou hoje. Hoje eu já tenho mais de 6 anos, indo para 7 anos, que eu faço o fluxo de caixa da minha propriedade. E o nosso fluxo de caixa é feito com 14 categorias. Mas isso foi crescendo com o tempo. À medida que a gente foi pegando o hábito de preencher, a gente já foi desenvolvendo um pouco mais. Com a ajuda também do pessoal da Integra, Antônio Schacker ali, eles têm um conhecimento muito forte sobre indicadores, a gente acabou pegando mais algumas sugestões, mais algumas ideias, acompanhamento no programa de acompanhamento de fazenda deles, e tudo isso ajuda bastante, mas começa simples, começa com 4 categorias e eu tenho certeza que você vai conseguir atingir um resultado bacana. O segredo do negócio é anotar tudo que sair ou entrar no seu bolso. Não tenta inventar a roda. Não inventa despesa que não aconteceu. Ah, Neto, mas eu perdi um animal na fazenda. Eu já recebi essa pergunta tantas vezes, já recebi ela mais vezes do que eu gostaria de ter recebido. Neto, perdi um animal na fazenda, como que eu coloco isso no meu fluxo de caixa? Não coloca. Você gastou dinheiro para isso? Às vezes você chamou um açougueiro ali da região para não perder a carne, vai aproveitar a carne. Beleza, sua despesa é açougueiro, sua despesa não é o animal que você perdeu. Você não gastou dinheiro, você não ganhou dinheiro por aquilo também. Então você não anota nada, você anota o que na realidade saiu do seu bolso ou entrou no seu bolso. Neto, mas como que isso vai contabilizar no meu sistema? A hora que você for vender animal lá na frente, você vai vender um animal a menos. Vai entrar menos dinheiro no seu bolso. O prejuízo já vai estar contabilizado lá. Então anota tudo. Comprei um parafuso, anota. Comprei um monte de viga, comprei 50 mil reais de material de construção, anota. Comprei um trator, paguei ali R$500 mil nesse trator, anota. Anota tudo. E o próximo passo depois disso é você categorizar suas despesas. Lembra que eu falei lá atrás? Faz apenas 4 categorias, funciona muito bem.
O que seriam essas 4 categorias? Para a gente simplificar, estou falando de despesas aqui. Receita você pode fazer quantas categorias você quiser. Eu tenho 2 categorias de receita hoje, que é venda de animais e venda de genética, né? Então é venda de animais para frigorífico ou às vezes para outro pecuarista. Raramente a gente vende para outro pecuarista, mas venda de genética, aí sim a gente vende para outros pecuaristas, que são touros que a gente produz na fazenda. 2 categorias de receita, mas você pode colocar uma só, que é a venda total dos seus animais, não tem problema. Agora as despesas, vamos lá. Compra de animais, é fácil de você categorizar isso, porque a despesa é literalmente somente a compra dos animais. Comprou animal por qualquer motivo na fazenda, despesa de compra de animais. Essa despesa aqui, na hora da gente calcular um custo de produção lá na frente, vou até deixar um vídeo para vocês aqui sobre custo produtivo, essa despesa não entra no custo produtivo. Segundo tipo de despesa, tudo relacionado à alimentação dos animais. Então nós vamos chamar essa despesa de nutrição ou de alimentação. Você categoriza aqui dentro suplemento que você compra para os seus animais, ingrediente para produzir suplemento dentro da sua propriedade, núcleo que você vai colocar, sal branco. Se você compra algum outro tipo de mineral, tipo calcário, fosfato, para colocar na nutrição, você categoriza ali dentro também. Tudo relacionado à nutrição entra dentro dessa despesa também. Neto, e um misturador vai entrar nessa despesa? Não, misturador é estrutura. Vai ser colocado em uma outra categoria ali na frente. Já falei de 2, categoria de compra de animais e categoria de despesa alimentação. Essa despesa com alimentação é uma categoria de despesa variável. Se aumentar a quantidade de animais, ela vai aumentar. Se diminuir a quantidade de animais, ela vai diminuir. Agora entram as 2 despesas que não variam pela quantidade de animais. Pelo menos não necessariamente, né? Às vezes você aumenta tanto os seus animais que você precisa contratar mais pessoas. Às vezes você aumenta tanto os seus animais que você precisa aumentar a sua despesa com pastagens. Mas confia em mim, essas despesas aqui são o segredo de você reduzir o seu custo de produção. Porque aumentar o giro, a quantidade de animais, a produtividade de arroba, vai impactar muito pouco nisso daqui. Na verdade, vai diluir essas 2 despesas. Quais que são essas 2 despesas? Pastagens. Tudo relacionado a pastagens você vai colocar aqui. Você vai colocar semente, você vai colocar qualquer mão de obra que gradeou, ou às vezes usou para compactar uma semente, ou às vezes usou para jogar herbicida. A mão de obra da pessoa que usou o herbicida, você vai utilizar a hora máquina que foi utilizada para passar uma grade, você vai utilizar também o herbicida que você comprou para aquele local. Tudo relacionado à despesa de pastagem, cerca e a mão de obra do cerqueiro, os materiais também é mão de obra de pastagem. Tenho clientes que utilizam esse para mão de obra estrutural. Não tem problema, você vai tirar da pastagem e vai mandar para o operacional. Isso daí, os 2 são custo fixo. Para mim não impacta tanto assim. Mas eu prefiro deixar na pastagem. Porque, por exemplo, se você for fazer um manejo rotacionado, você vai gastar bastante com cerca. Isso é despesa de pastagem. Aí que vem o gargalo do negócio. Neto, você falou que você tinha 14 categorias na sua fazenda e você deixou só uma sobrando agora. O que a gente faz com isso? Essa uma categoria que está sobrando, pessoal, é a categoria de operacional. Mas você pode colocar um monte de coisa que você quiser ali dentro. Você pode dividir ela em taxas e impostos. Você pode colocar dentro dessa categoria infraestrutura, você pode colocar manutenção, você pode colocar equipamentos e manutenção de equipamentos, tem várias coisas. Ou, inicialmente, agora, você pode parar de preocupar com isso e chamar de operacional, porque no final tudo isso vai compor o seu custo operacional. Quando você começar a evoluir um pouco mais, eu acredito que a primeira coisa que você deve mudar são as despesas de infraestrutura. Porque elas têm uma depreciação em cima delas. E você pode usar essa depreciação para impactar menos nas suas despesas, o seu custo produtivo, e ela impacta mais no seu caixa direto. Então, se você tiver caixa, você está investindo. Isso vai ser diluído aí em 5, 10, 20 anos. Tem um cliente que implantou um pivô na fazenda dele agora, e o fornecedor do pivô e quem é responsável pela manutenção do pivô garantiu 20 anos de depreciação. Você pega um pivô que o investimento é altíssimo e deprecia ele em 20 anos, ele impacta pouquíssimo no fluxo de caixa da fazenda.
Ele vai depender de um caixa que a fazenda gerou para comprar esse pivô. Mas aí na hora que você consegue colocar um negócio para rodar e aumenta esse giro, você percebe o tanto que aumenta o seu lucro produtivo. Separou as categorias da fazenda, passou essa etapa, é importante que você estruture tudo dentro de um fluxo de caixa, uma planilha específica para fluxo de caixa. Você pode desenvolver essa planilha, ou se você já é aluno da Escola de Pecuária Lucrativa, você pode ir para a aula de fluxo de caixa que nós temos lá dentro. Nessa aula eu ensino como preencher, eu explico o que eu falei com vocês aqui, com exemplos práticos e com exemplos muito mais aprofundados, afinal de contas é uma aula de aproximadamente 1 hora, e eu ainda disponibilizo a nossa planilha para você. Ontem mesmo eu estava dando consultoria para um dos nossos alunos e ele falou, não Neto, eu já preenchi o fluxo de caixa em cima da planilha. Fica muito mais fácil da gente analisar toda a situação. Então dentro da Escola de Pecuária Lucrativa você encontra essa aula, link eu vou deixar aqui na descrição e também vou colocar no card aqui em cima. A partir de tudo isso, você consegue diluir e calcular o seu custo de pastagem e o seu custo operacional, que são 2 custos que geralmente a fazenda não tem de prontidão. Quando você pergunta qual que é o custo que você está tendo hoje, geralmente a fazenda ela coloca assim pra gente. Ah, o custo de nutrição é tanto. Por quê? Porque o custo de nutrição está na mão ali. Eu sei quanto meus animais comeu, eu sei quanto que foi o custo diário de alimentação desses animais. Agora, custo de pastagem operacional que depende de um fluxo de caixa anual, uma diluição em todos os animais da fazenda, não é tão simples assim. E eu falo para vocês, de todo mundo que eu visito é menos de 1% que sabe esse custo, bem menos de 1%. E como que você faz? Você já categorizou? Você pode pegar todos os custos de pastagem, somar os custos de um ano inteiro e dividir pela quantidade média de animais que você tem na sua fazenda. Você pode dividir pela quantidade de animais que você tem hoje, ou você pode fazer da maneira mais correta e mais completa que tem, que é o quê? Você pega quantos animais você tinha em janeiro, quantos você tinha em fevereiro, quantos você tinha em março, quantos em abril, soma tudo, todos os meses, e divide por 12. Você vai ter a média de lotação dentro da sua propriedade. Aí você pega todo o custo de pastagem de um ano e divide por esse número. Você vai ter o custo de pastagem por cabeça. Aí você divide por 365 dias, você vai ter o custo de pastagem por cabeça ao dia. Gente, isso daí a gente já tem na mão uma ferramenta gigantesca. Você faz a mesma coisa com o custo operacional. A soma do custo operacional de pastagem na média das propriedades que eu tenho feito esse cálculo está em torno de R$ 1,50 ao dia. Fazendas mais produtivas, esse custo é menor. Fazendas menos produtivas, esse custo é maior. Fazendas menores, pequena e média propriedade, tem uma tendência a aumentar esse custo fixo também. Tá bom? Por isso que a gente sempre fala que a intensificação é obrigatória para pequena e média propriedade. Hoje, a minha propriedade, que eu já faço aplicação de intensificação há mais de 12 anos lá dentro, a gente já tem um custo hoje operacional mais pastagem de 90 e poucos centavos. Isso daí facilita muito o sistema de produção, isso aí melhora muito a lucratividade da fazenda, porque ela passa a ficar mais produtiva e a unidade produzida passa a ficar mais lucrativa. Isso é uma maravilha. Eu tenho um vídeo aqui no nosso canal que eu falo sobre a diferença de custo operacional para custo de rentabilidade. Eu vou deixar ele no card aqui em cima para vocês. E vídeo também relacionado a custo operacional. Vou deixar ele aqui no card também para vocês aqui. É um vídeo separado falando só o que é o custo operacional. E agora, você gostou desse vídeo? Você acha que você vai conseguir pegar esse vídeo e botar em prática dentro da sua propriedade? Coloca aqui nos comentários qual que foi a parte que você mais gostou, o que você acha que você vai aplicar de imediato já. E se você realmente gostou, curte, segue a gente, ativa as notificações e, se possível, compartilha com uma pessoa que está precisando controlar os custos da fazenda dela também. Afinal de contas, a nossa intenção aqui é ajudar o máximo de pessoas possível na pecuária. Beleza? Espero vocês no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.